Baixe o aplicativo Rádio FM Terra disponível para iOS e Android. Áudio e vídeo. Terra. Um novo modelo de rádio. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril, ano 2026. E para título de informação, hoje é dia do jornalista, sobretudo também dia mundial da saúde. Falar de dia mundial da saúde, porque haja coração, né? Braide, Eduardo Braide, Elaine Carneiro, sejam bem-vindos à nossa Rádio FM Terra 100,3. Literalmente, Braide, uma rádio apartidária. Uma rádio que prima pela outorga, pelos princípios, pelos valores, de fato, do que rege a Lei do Radialista de 1978. Sejam bem-vindos à FM Terra, a rádio da alegria, a rádio do amor, mas uma rádio que se preocupa com seu povo. Assim como vocês. Eu sei que é cedo de falar de plano de governo, mas eu tenho convicção de que você já começou a planejar tudo isso e já deve estar organizando perfeitamente. A começar por escolher Imperatriz. Imperatriz, que é a cidade grande e que você também conhece perfeitamente. Seja bem-vindo à nossa Rádio FM Terra. Eduardo Braide. Obrigado, Jean. Um abraço a você, a todos os ouvintes da Rádio FM Terra. Para mim é uma alegria muito grande poder realizar o meu primeiro ato oficial enquanto pré-candidato a governo do Maranhão aqui em Imperatriz. Eu sempre disse que se um dia fosse da vontade de Deus que eu fosse candidato a governador, eu iniciaria a minha trajetória, a minha caminhada por Imperatriz e mais do que isso, que a minha companheira de chapa seria de Imperatriz. E que felicidade eu ter ao meu lado aqui a Elaine Carneiro, que representa a força da mulher, mas acima de tudo o empreendedorismo, a sensibilidade, o cuidado com as pessoas. Quando eu fiz o convite a Elaine, Jean, e eu vou falar para você aqui um pouquinho de bastidor, a gente conversou um pouco antes, até porque ela precisava se filiar ao partido por conta do prazo. E quando a gente teve a conversa, no primeiro momento que eu conversei com a Elaine, eu já tinha certeza que eu não poderia ter uma vice-governadora melhor do que ela. Por tudo aquilo que ela representa na história de Imperatriz, por tudo aquilo que ela representa enquanto mãe de família, enquanto a pessoa que teve a sua vida, a sua trajetória de vida profissional na cidade de Imperatriz e que eu tenho certeza vai me ajudar muito a cuidar das pessoas. O trabalho social que a Elaine tem, seja na associação comercial, seja no seu dia a dia, enquanto líder de uma empresa que tem aqui, que é a Pneus Brasil, mas que conhece as pessoas. Eu sempre digo que para governar é preciso saber cuidar das pessoas. E só para aproveitar hoje, que é o Dia da Saúde, eu queria dizer da importância que tem o poder público em melhorar a vida das pessoas através da saúde. Como prefeito de São Luís, eu entreguei 5 novos hospitais na capital. Começamos entregando um novo Hospital da Criança. Foi meu primeiro ato enquanto prefeito de São Luís. Tomei posse no dia 1º, era um final de semana. No dia 2, meu primeiro ato foi visitar os hospitais da cidade. Então fui ao Socorrão 2, depois fui ao Hospital da Criança, visitei os outros hospitais, então nós já entregamos um novo Hospital da Criança, que recebe crianças de todo o Maranhão, inclusive daqui de Imperatriz. Entregamos um Hospital do Coroadinho, entregamos o Hospital da área Itaquibacanga, entregamos o Hospital da Zona Rural. São Luís tem uma área rural muito grande, nós fizemos o Hospital da Zona Rural, entregamos o Hospital da Cidade, que nós homenageamos com o nome do Dr. Jackson Lago, o grande governador que a gente teve, que tem grandes serviços prestados aqui na cidade de Imperatriz. Nós resolvemos dar essa homenagem do Hospital da Cidade, que substituiu o Socorrão 2, além de várias outras ações. As clínicas da família, que hoje servem para atender milhares de ludovicenses, onde na clínica da família, que na verdade é uma UBS de forma melhorada, você tem um pediatra, você tem um cardiologista, você tem uma ginecologista, você tem exame de ultrassom. E uma coisa que muito me deixa feliz, fui o prefeito que implantou os espaços TEAs, os espaços voltados para acolher as nossas crianças autistas e neurodivergentes. São Luís hoje tem 4 espaços TEAs que servem para atender milhares de crianças. Só no ano passado foram 18 mil crianças autistas e neurodivergentes que foram atendidas nos nossos espaços TEAs, e eu tenho certeza que é esse trabalho que a gente fez em São Luís, essa transformação que a gente fez na cidade, e com a ajuda da Elaine
do povo de Imperatriz e de todo o Maranhão que a gente vai fazer no nosso estado. O senhor é ex-prefeito da capital São Luís do Maranhão, precisou se desincompatibilizar, renunciar ao cargo recentemente, conforme a lei, mas o senhor também foi deputado. Então, conhecer o Brasil todo o senhor conhece, sobretudo o Maranhão. Mas são 217 municípios que o senhor vai precisar de muito pneu para rodar, né? Então, como é que essas experiências moldam a atitude, a direção, a cabeça do Eduardo Braide? Bom, primeiro dizer para você, Jean, que é um conselho que eu costumo dar a todos os prefeitos. Saia do gabinete, ande nas ruas, olhe com seus próprios olhos aquilo que está acontecendo no dia a dia. Em São Luís, eu sempre tinha o hábito de fazer visitas surpresas. Então eu chegava nos hospitais sem avisar ninguém, chegava nas escolas, nas creches sem avisar ninguém, para saber exatamente como é que estava o funcionamento do dia a dia. Porque ali eu conversava com a professora, ali eu conversava com a gestora da escola, ali eu conversava com os pais, as mães dos alunos, ali eu conversava com uma mãe que foi levar seu filho para ser atendido. E é assim que a gente faz a diferença. E não é diferente agora, nesse momento como pré-candidato a governador. Vai ser rodando o Maranhão, ouvindo as pessoas, ouvindo os anseios das pessoas em relação a um Maranhão que possa ser realmente um estado desenvolvido. Eu falava há pouco, quando do ato do anúncio da Elândia, e você sabe disso porque é radialista e tem acompanhado, Maranhão é o terceiro estado mais antigo do Brasil. E o que explica o Maranhão ser o terceiro estado mais antigo do Brasil e não estar na frente de muitos estados que chegaram depois dele? Eu respondo para você com muita tranquilidade. Ao longo desses anos, fizeram muita política e pouca gestão. A partir do momento que você chega a um cargo público e faz gestão, o resultado você vê na ponta. Lá em São Luís, nós fizemos mais de 2.000 obras. Obras que vão desde a construção de elevados. Entreguei o primeiro elevado, estamos construindo o segundo. São mais de 1.000 quilômetros de asfalto. Como eu disse a vocês, são 5 hospitais novos, 10 creches de tempo integral e vamos entregar mais 20 agora que já deixei o dinheiro separado. Enfim, uma série de investimentos que nós fizemos na cidade com um detalhe, sem aumentar impostos e sem pedir empréstimo. Esse nome é o que a gente gosta de ouvir. Vai baixar impostos? Acabei de anunciar, escolhi Imperatriz para dar essa notícia do compromisso que o meu primeiro ato como governador do estado, e junto com a Elaine do meu lado, se for da vontade de Deus e do povo do Maranhão, será baixar o ICMS do estado, baixar o imposto. E explico para você por quê, de forma muito rápida. Não tem como justificar que o Maranhão tenha o maior imposto do Brasil, 23% do ICMS. Nenhum outro estado tem essa alíquota, só o Maranhão. Eu não quero ver o Maranhão campeão tendo o maior imposto. Eu quero ver o Maranhão campeão como o estado que gera mais emprego, como o estado que dá facilidade para os empreendedores que querem sobreviver todos os dias. E para isso, baixar o imposto é fundamental. Sabe por quê, Jean? Vou explicar. Timon, por exemplo, a região leste do Maranhão, fica do lado de Teresina. As pessoas estão deixando de fazer compra nos supermercados de Timon para fazer em Teresina, porque lá o imposto é mais barato, consequentemente o preço é mais barato. Então é essa realidade que eu quero mudar. E por que eu digo isso? Eu já estudei o orçamento do governo do estado, assim como eu fiz como prefeito de São Luís. Eu deixei a prefeitura de São Luís agora no dia 2 de abril com 2 bilhões e 300 milhões de reais em caixa, sem aumentar imposto, com o maior pacote de obras e serviços que a cidade de São Luís já viu. Se eu conseguir fazer isso na prefeitura de São Luís, o que a gente não vai fazer no governo do estado? Muito mais. Por isso que eu quero dizer a você que esse é um compromisso que eu já anunciei aqui em Imperatriz e a Elaine estará ao meu lado no dia 1º de janeiro de 2027, se for da vontade de Deus e do povo, para a gente assinar o ato que vai baixar o ICMS no Maranhão. O senhor também é formado em Direito, é advogado de carreira, então o senhor conhece perfeitamente o artigo 37 da Constituição Federal, que trata sobre a administração pública. Independentemente quem seja o executivo lá em Brasília, o senhor vai estar buscando recurso para o Maranhão? Sem sombra de dúvidas, e dou exemplo como prefeito de São Luís. Nós tivemos agora o programa PAC, né? O novo PAC, novo Programa de Aceleração do Crescimento. E aí a importância de nós termos gestores técnicos já. Eu deixei a prefeitura de São Luís. Sabe quantos secretários deixaram a prefeitura junto comigo para ser candidato? Quantos? Nenhum. Nenhum. Porque todos são técnicos.
Todos estão lá escolhidos pelo seu currículo, pela sua capacidade, pelo resultado que ele consegue mostrar à cidade. E é exatamente por isso, por colocar as pessoas certas no lugar certo, que São Luís viveu a transformação que está vivendo. E é essa transformação que nós vamos fazer no Maranhão. Mas respondendo a sua pergunta, exatamente por ter secretários técnicos, São Luís foi uma das capitais que mais conseguiu captar recursos através de bons projetos. Só agora iniciamos a construção da maternidade da cidade de São Luís. São Luís, a capital do estado, não tinha uma maternidade municipal. Aprovamos o projeto do novo PAC com recursos do governo federal, estamos fazendo a maternidade. Estamos fazendo a primeira policlínica municipal de São Luís. Aprovamos no novo PAC, estamos fazendo com recursos do governo federal. Então, com a experiência de quem já foi 2 vezes deputado estadual, a experiência de quem já foi deputado federal, eu tenho certeza que nós teremos a capacidade de dialogar com quem quer que seja o presidente, porque o nosso bem maior, a nossa verdadeira missão será transformar o Maranhão. Agora, bem objetiva essa pergunta. O que é que diferencia, então, Eduardo Braide dos demais pré-candidatos ao governo do estado do Maranhão? Olha, essa análise eu deixo para o povo fazer. O que eu posso dizer é aquilo que a gente se propõe a fazer para o Maranhão. Eu costumo dizer, Jean, que São Luís experimentou uma transformação nos últimos anos como nunca tinha visto. Eu queria até saber se faz tempo que você não vai a São Luís, porque se não for, já faço o convite aqui para poder visitar a nossa Ilha do Amor e conversar com as pessoas. Eu acho que não tem ninguém melhor para ser testemunho do nosso trabalho do que quem mora em São Luís. Então eu quero fazer esse convite a todos que estão me ouvindo, que têm parentes em São Luís. Perguntem como está a cidade de São Luís hoje, perguntem como foi o nosso trabalho enquanto prefeito, porque é assim que nós vamos fazer enquanto governador do estado, conversando com as pessoas, com a seriedade, mas acima de tudo, tratando e aplicando corretamente os recursos públicos. Por isso que eu afirmo para vocês que é possível baixar o imposto do Maranhão sem comprometer os serviços, sem comprometer as ações do governo do estado em relação a cuidar das pessoas, principalmente de quem mais precisa, porque o que a gente precisa é de gestão. E é essa gestão que nós vamos levar para o governo do estado. O que é que o senhor pensou quando era prefeito e disse assim, poxa, esse projeto aqui poderia se espalhar para o Maranhão todo? O que é que o senhor pensou e o senhor pretende colocar como prioridade? Tem muitas coisas. Eu poderia começar dizendo para você a situação das estradas. O Maranhão é um estado muito grande. Veja a distância de Alto Parnaíba para São Luís. Então veja a distância de Timon para São Luís. Então por isso que o Maranhão, exatamente por ser muito grande, acaba vivendo às vezes a realidade de estados que são ao lado. A gente tem aqui ao lado Tocantins, Timon já tem ao lado o Piauí, ali do lado de Teresina, a região mais do litoral já vive ali a realidade de Parnaíba, muito por conta da dificuldade que a gente encontra nas nossas estradas. Então as estradas do Maranhão, e quem está dizendo isso não sou eu, é um estudo que foi feito pela Confederação Nacional dos Transportes, tem uma das piores condições. Isso atrapalha a vida de quem precisa se locomover de uma cidade para outra. Isso atrapalha a vida de quem está numa ambulância precisando de um atendimento médico. Isso atrapalha a vida de quem produz nesse estado e que precisa escoar a sua produção, seja a soja, seja a carne, seja tudo aquilo que é produzido. Então, o Maranhão é um estado muito rico. Então, eu começaria a dizer para vocês que fazer as estradas do Maranhão de qualidade, sem sombra de dúvidas, é uma das nossas prioridades. E o segundo ponto que eu considero fundamental é a educação. Quando eu assumi a prefeitura de São Luís era a 23ª colocada no índice do IDEB, que é o índice do governo federal, divulgado pelo Ministério da Educação, que divulga a qualidade da educação. Quando deixei a prefeitura agora, São Luís saiu de 23º para 11º. E segundo o trabalho que a gente fez agora, a perspectiva é que a gente possa melhorar ainda mais com o resultado que vai ser divulgado esse ano, com as provas que foram feitas no ano passado. Na semana passada, São Luís foi chamada a Brasília para receber o selo ouro em qualidade da alfabetização na cidade. Só 10 capitais do país receberam o selo ouro. São Luís foi uma delas. Então, assim, todo esse trabalho de transformação, fazer com que quem mora lá no povoado mais distante possa sentir a presença do Estado, seja com programas sociais, seja com a melhoria na sua vida, mas principalmente também, Jean, geração de emprego. É importante a gente gerar emprego. Eu fico triste quando vejo maranhenses
se acidentando em estradas porque estava em busca de trabalho em Santa Catarina para fazer a colheita da maçã, estava em busca de trabalho no Rio Grande do Sul. E isso a gente vai fazer com esse primeiro passo que eu vou dar, baixando o imposto, atraindo empresas para que possam vir para o Maranhão, mas mais do que isso, melhorando as empresas que já estão aqui há vários anos e que às vezes vem uma empresa de fora com incentivo e ele que está há muitos anos aqui no Maranhão não conseguiu ter esse incentivo que alguém que veio de fora teve. Estamos aqui conversando com Eduardo Braide, pré-candidato ao governo do Maranhão, mas nós estamos aqui também nos estúdios com a Elaine Carneiro, empresária que ouviu perfeitamente e aceitou o convite para ser pré-candidata a vice-governadora do estado do Maranhão. Elaine, seja sempre muito bem-vinda à nossa rádio. Teremos também em breve um momento especial com a senhora aqui nos estúdios, com mais tempo, porque está todo mundo ainda tentando assimilar como é que foi isso, porque o Braide quebrou a internet quando ele ficou naquela, será que vai ser? Será que não vai? Será que vai ser? Será que não vai? Aí lançou-se pré-candidato e quebrou a internet ontem novamente. Quem será a vice? E mulher, sobretudo, né, Braide? Mulher, tem só antes de passar a palavra a Elaine, a felicidade de dizer que hoje a cidade de São Luís é comandada por uma mulher, professora Ismênia, que era minha vice. Então eu sempre acreditei... Policial, né? Policial também, negra. Professora e policial, uma mulher negra. Que veio do interior, veio de Bacabal, estudar na capital, em São Luís, conseguiu se formar como policial militar, depois foi professora do colégio militar e que foi assim, eu sempre disse, uma pessoa que me ajudou muito na boa gestão que a gente teve enquanto prefeito de São Luís. E exatamente por isso, a gente veio aqui em Imperatriz, eu costumo dizer que foi um presente de Deus, que Deus nos deu, a Elaine Carneiro, que vai nos ajudar agora a transformar o Maranhão, assim como a Ismênia me ajudou a transformar São Luís. Elaine Carneiro, não se preocupa, se alguém fala assim, mas quem é a Elaine Carneiro? A Elaine Carneiro, ela sempre foi dos bastidores, ali da gestão, mas colocou o rosto também na televisão, isso há 25, 26 anos, como garota propaganda da empresa que a senhora dirige com muita perfeição. Falo isso porque a gente conhece a mídia, a gente conhece os bastidores e o seu rosto sim é conhecido da mídia por esse sentido, mas sobretudo pela gestão. Olha só, Brad, eu digo que manter 2 anos uma empresa no mercado é algo difícil. Imagina o tempo de vida da Pneus Brasil e da história, sobretudo, do seu pai. Fala quem é, quem foi e continua sendo o seu pai. Bom dia a todos. Obrigada por estar aqui. Falar do meu pai é muito fácil, né? E eu tenho, assim, uma alegria de ser filha, né? E de conviver com ele, de ter convivido com ele. Com ele eu aprendi muitas coisas, principalmente a força do trabalho, respeitar o próximo, ser íntegra. Eu sempre o achei muito íntegro. E vê-lo, assim, trabalhar com ele era o meu sonho, né? Porque eu o admirava como gestor, pensava muito diferente, dava oportunidades. Ele vem do ramo de secos e molhados, né? E as primeiras entregadoras eram mulheres. Então ele sempre inovou, ele sempre fez diferente, ele sempre contribuiu com a cidade. E eu me sinto muito honrada, assim, do que eu aprendi com ele, todo o suporte, todo o apoio. Ele me convidou para trabalhar com ele, mas também sempre o vi como gestor. Pai, ele era gestor, eu tinha que mostrar o meu trabalho para ele, né? Então ele acreditou em mim, me testou bastante, me forjou, mas ele acreditou. Ele sempre foi um bom pai, assim, de ensinar os valores, né, a integridade. Isso me ajudou muito. E ver, assim, o quanto muitas pessoas o admiram pelo trabalho. Olha, o seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, por mim, me ajudou. Então, isso é muito gratificante, ter um pai que contribuiu
com o próximo, com a cidade, né, que escolheu fazer dessa cidade melhor. Ele empreendeu e gerou empregos, sempre foi acessível a muitas pessoas, as pessoas chegavam e conversavam com ele. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. João Batista Mariano Carneiro. João Batista Esse é o Mariano meu pai. Cruzeiro do Sul. Elaine Carneiro, seja sempre muito bem-vinda. Sucesso, boa sorte. A senhora tem especialização em marketing, então a senhora conhece o caminho como deve ser feito. E tem os princípios e valores da família e, sobretudo, seus também. Que Deus lhe abençoe também o querido Eduardo Braide. Sejam sempre bem-vindos à nossa rádio. Agradecer ao Ricardo Seidel, que é vereador. Agradecer ao publicitário Nilson Takashi, que é pré-candidato a deputado federal. E agradecer a Imperatriz por recebê-los e, sobretudo, agradecer a você por acreditar em Imperatriz. Imperatriz, logisticamente correta, logisticamente perfeita para tudo e para quem quiser apostar aqui. Grande abraço, sejam sempre bem-vindos e Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, senhor. Baixe o aplicativo Rádio FM Terra disponível para iOS e Android. Áudio e vídeo. Um novo modelo de rádio.